Agora, também, quando a gente percebe só o espanto da realidade, a gente se imobiliza. Então, quer dizer, todo momento tem o seu encanto e tem o seu espanto. Nós temos uma tendência de achar que no passado as coisas eram mais calmas. Eu tenho comigo que o passado não era mais calmo. Ele tinha problemas de outra natureza, mas não era mais calmo. O que existe é que nós estamos distante do passado. O que torna o passado um pouco mais calmo, um pouco mais evidente do que o presente ou do que o futuro é a nossa distância. Então a gente olha com distância, olha com distanciamento, inclusive emocional, das coisas que aconteceram no passado, e ele nos parece mais calmo. E isso é muito interessante, tem uma frase que marca essa sensação de quando a gente está preso no passado, é quando a gente está falando muitas vezes no dia, e a gente faz isso muito na escola, no meu tempo. No meu tempo o aluno não fazia isso, no meu tempo o jovem não tratava disso, no meu tempo os políticos não isso, não aquilo, como se o nosso tempo não fosse hoje. Quer dizer, eu olho para aquilo que eu chamo do meu tempo, quando eu era jovem, quando eu era aluno, mas eu olho do lugar do adulto, eu não olho do lugar do jovem. Possivelmente, se eu estivesse olhando o passado do lugar do jovem quando eu era jovem, eu também não acharia tanta tranquilidade como me parece hoje. Então, o nosso tempo é hoje, com tudo que ele tem de belo e com tudo que ele tem de trágico. E o desafio de ser adulto, o desafio de ser educador, é não fugir do tempo, não fugir do nosso tempo. E para viver isso, para viver esse nosso tempo, nós precisamos fazer ou refazer uma espécie de acordo com o tempo. Naquele movimento aí, muito conhecido por vocês, daquela música do Caetano Veloso, Oração do Tempo, que ele propõe fazer um acordo, um pacto com o tempo. Eu tenho comigo que nós passamos por 3 tipos de relações muito clássicas com o tempo nas últimas décadas. E criei aqui uma metáfora que quero partilhar com vocês, que eu acho que mostra um pouco qual é o drama da nossa relação com o tempo, porque que a gente, por mais que faz as coisas, se acha atrasado, se sente atrasado e, por vezes, se sente atropelados, né, pelo tempo, com uma sensação de insatisfação, de correr, correr, correr e não sair do lugar. Eu tenho comigo que nós vivemos 3 tempos distintos nas últimas décadas. Um tempo que eu tenho chamado do tempo do fogão a lenha. Os nossos avós passaram por esse tempo do fogão a lenha. É o tempo onde as coisas aconteciam com o tempo, no império do tempo. O rei era o tempo. O deslocamento, como nós não tínhamos carros, estradas, ele era feito então a pé, de cavalo, de charrete. Até o deslocamento tudo era demorado. Se fazia as coisas com o tempo. A sensação era que o tempo não passava. A sensação era que o mundo não mudava. Uma mudança social acontecia depois de 3, 4, 5 gerações. Por isso que para os mais antigos tinha uma lição de vida que os adultos davam aos mais novos e que era muito eficiente. Faça as coisas que eu fiz que deram certo. E não faça as coisas que eu fiz que deram errado, que você vai se dar bem na vida. Essa era uma lição para quando a velocidade das mudanças era lenta. A sensação que as pessoas tinham era que nem as coisas não mudavam, inclusive. E essa era a pressão de mudança, de querer que as coisas mudassem. Porque a sensação que você tinha, como a mudança era, como Mariano Enguita, um sociólogo espanhol, chama de suprageracional, ela acontecia a cada 2, 3, 4 gerações, a sensação que você tinha era que a vida não mudava, ou seja, a sua vida era muito parecida com a vida do seu pai, que era parecida com a vida do seu avô, e que seria parecida com a vida do seu filho. Educar naquele momento era preparar para a continuidade. Você tem um lugar na sociedade, um destino social, e você tem que ser preparado para ocupar aquele lugar dentro da sociedade. Essa é a sociedade do fogão a lenha, que também tem coisas boas. Um prato bem feito no fogão a lenha é uma delícia. Demora muito, suja a panela, mas é muito gostoso. Para quem aqui já teve condições de experimentar isso no final de semana, ou numa casa de campo, sabe o quanto é gostoso, mas é o império do tempo. Esse é um tempo aqui que a gente podia chamar do tempo dos nossos avós. O nosso tempo, nós aqui professores, nós vivemos o tempo do fogão a gás, que é o tempo que a gente controla o fogo e acelera as coisas. É o tempo da modernidade. É o tempo da velocidade. É o tempo de apressar os processos. Então a comida agora sai mais rápido. Agora a gente leva a vida não com o tempo da geração anterior, mas contra o tempo. O nosso desafio agora é otimizar o tempo,
ganhar tempo, correr contra o tempo. Esses são os termos que a gente usa no cotidiano. Então, nós vivemos esse momento, então, de otimização de processos, de aceleração de processos, e isso nos trouxe ganhos excepcionais. Ganhos de produtividade, de velocidade, de conexão, de comunicação, uma série de ganhos. Nós vamos verificar também que trouxe efeitos. Daqui a pouco eu quero falar disso. Ele também, como qualquer tempo, traz os seus efeitos colaterais, os seus efeitos adversos. Os nossos alunos não vivem no tempo do fogão a gás, e aqui é uma atenção para a gente. Os mais novos vivem no tempo do micro-ondas. Se a gente vive no tempo do fogão a gás, que é contra o tempo, os mais novos nasceram na perspectiva do sem o tempo. Quem aqui tem micro-ondas em casa e já não se viu impaciente antes daquele bip de 10 segundos, que é o tempo menor do micro-ondas? Você vai lá e desliga antes dos 10 segundos, porque aqueles 10 segundos parecem uma eternidade. 20 segundos, 30 segundos para esquentar um leite parece uma eternidade. Eu quero fazer as coisas sem o tempo. Então é importante a gente perceber de que a gente foi fazendo mudanças na sociedade. Nós saímos de uma relação com o tempo para uma relação contra o tempo, e vivemos hoje uma idealização, uma tentativa de viver sem o tempo. Por isso a ideia da simultaneidade. Por isso a ideia de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é factível. Vocês estão aqui na tela e possivelmente tem várias janelas abertas aí que vocês podem acompanhar o e-mail, acompanhar o Twitter, a prisão que aconteceu agora há pouco na CPI. Quer dizer, a tendência de acompanhamento em tempo real de várias coisas ao mesmo tempo passa para a gente uma sensação que a gente pode fazer as coisas sem o tempo. Esse tempo da aceleração é tão grande, quem fez um estudo muito legal, quem tiver interesse em aprofundar sobre isso, vale a pena ler um livro chamado Aceleração, de um sociólogo alemão chamado Hartmut Rosa. Fez um estudo muito interessante e ele fala que a própria sociedade que produz essa aceleração, que eu estou aqui chamando do micro-ondas, é a sociedade que tem que produzir os freios para desacelerar, porque ninguém suporta ficar esse tempo todo na aceleração. E aí eu, começando a pensar nessa imagem, eu falei, poxa, a sociedade do micro-ondas é também a sociedade do freezer. O parceiro do micro-ondas é o freezer. As coisas que saem do freezer vão para o micro-ondas. Ou seja, se eu preciso superacelerar processos, eu preciso descongelar processos. E é por isso, Braga, que a gente hoje tem conversado, por exemplo, sobre mindfulness, meditação, interioridade. Nunca se falou tanto na necessidade de pausa, disso tudo. Ou seja, isso tudo é freezer para um ritmo acelerado. Ninguém suporta tanta aceleração o tempo todo. Micro-ondas é muito legal, mas passar a vida de micro-ondas, viver uma vida micro-ondas, é insuportável. Então, nos parece que o desafio é como casar esses três instrumentos, né? O que na escola deve ser fogão a lenha? O que na escola deve ser fogão a gás? O que na escola pode e deve ser micro-ondas? Agora, no retorno, no que a gente está experimentando aí, do que alguns estão chamando de pós-pandemia, novo normal, ensino híbrido, o que a gente deve experimentar a partir do próximo ano, tem muita gente achando que a gente deve, então, transformar a escola toda em alguma coisa que a gente experimentou durante a pandemia. Eu tenho comigo que escola tem que ter espaço de fogão a lenha. Tem que ter espaço de fogão a gás e tem que ter espaço de micro-ondas. Uma escola micro-ondas não é uma escola ativa, eu vou falar isso mais tarde, é uma escola agitada. E existe uma diferença muito grande entre agitação e atividade. O fato é que hoje a gente parece, pelo menos as gerações mais novas, com uma intenção, e ela tem experimentado isso em especial na tecnologia, de viver sem o tempo. Só que tem uma frase da tradição afro-brasileira que diz que o tempo não gosta que as coisas aconteçam sem ele. Então, toda hora que a gente quer passar por cima do tempo, o tempo aqui como se fosse uma entidade, né? Nessa nossa metáfora, ele dá um jeito de puxar nossa orelha, de nos dar uma rasteira e falar, olha, você esqueceu de mim, não é possível fazer dessa maneira. Com a pandemia, que a gente vem vivendo desde o ano passado, a gente intensificou esse processo todo de simultaneidade. O que a gente vem chamando nas escolas, na educação, de hibridismo. Isso já vinha acontecendo no espaço físico. O Milton Santos tem um trabalho muito interessante que ele mostra como é que a gente saiu de um momento pré-mecânico, onde a natureza
impunha o ritmo de deslocamento, de contato, para um período mecânico, onde a gente mesmo criava momentos de aceleração do contato, de aceleração para corrigir o território, para criar estradas, para automatizar deslocamentos, para depois um momento que é o período atual de relativização do espaço físico. Nós estamos aqui hoje conversando, possivelmente grande parte de vocês estão em casa, eu não sei quem está no colégio, mas, ou seja, a gente está fazendo um evento do colégio relativizando o espaço físico do colégio. É o que a gente viveu e intensificou nesse período agora da pandemia, de relativização espacial. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês é que hibridismo é muito mais do que isso. Hibridismo não é só uma relativização do espaço físico. O hibridismo é uma relativização também do tempo. Vamos pensar o ano que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em 2021. Do ponto de vista de vacina, de opção de vacina, de ter vacina, não estou falando da vacinação, mas da gente ter inventado a vacina, nós inventamos em menos de um ano várias alternativas para esse vírus, do ponto de vista de vacina. Então, nós vivemos em um ano. As últimas invenções, se você buscar, por exemplo, nas plataformas da Fiocruz, você vai verificar que a média de tempo que se gastava era quase 10 anos. Do ponto de vista de vacina, nós vivemos 10 anos em um ano. E percebe como a aceleração é interessante aí? Nós aceleramos tanto, é claro que nós temos ciência de base, tinham plataformas sendo pesquisadas de outros coronavírus, né, que também ajudaram a chegar onde nós chegamos rápido, mas nós gastamos em um ano o que a gente vinha gastando 10 para produzir. Então, do ponto de vista de vacina, a gente não está em 2021, está em 2031. Do ponto de vista de tecnologia, o pessoal que estuda tecnologia fala que o ano passado nós saltamos 5 anos em um ano. Quem de nós aqui do ano passado para esse não aprendeu a mexer com uma plataforma nova, aprendeu a fazer uma live, aprendeu isso ou aquilo? Nós aceleramos 5 anos. Então, do ponto de vista de tecnologia, a gente está em 2026, não em 2021. Do ponto de vista da política, quem hoje já conseguiu acompanhar, eu não consegui acompanhar hoje a CPI, tenho acompanhado em outros dias alguns trechos, hoje eu ainda não consegui acompanhar, mas do ponto de vista da política, a gente está em 2022 há muito tempo. Há muito tempo. Antes da CPI, a gente já estava em 2022. Nós não estamos em 2021. Do ponto de vista da desigualdade social, com a pandemia, nós recuamos mais de 10 anos. Nós voltamos lá para 2000 e pouco, com os dados daquilo que a gente aumentou de desigualdade. Entende que o hibridismo não é só espacial, então? Nós estamos vivendo vários tempos ao mesmo tempo. Vários anos no mesmo ano. A gente tem vivido esse momento de aceleração e de simultaneidade. Eu não estou aqui fazendo uma ponderação contrária à aceleração, mas ela muda a nossa relação com o tempo e com isso muda a relação com o tempo pedagógico, com aquilo que a gente faz em sala de aula. O que me parece fundamental de entender é o seguinte: a pressa nos trouxe onde nós chegamos. Isso é muito importante. A aceleração é que nos possibilita, por exemplo, esse evento de hoje. Sem precisar de se deslocar, com toda a tecnologia, tudo que nós produzimos, tudo isso que nós trouxemos como ganho, aquilo que a gente costuma chamar de progresso, é o que é o fruto desse processo de aceleração que a gente vem vivendo em toda a modernidade. Só que se a pressa, se a aceleração foi uma espécie de remédio que nos trouxe até aqui, ele tem os seus efeitos adversos. Como todo e qualquer remédio, ele também tem seus efeitos adversos. E eu quero partilhar com vocês 3 ou 4 efeitos adversos que me parecem muito evidentes nesse momento e me parece que são pautas, tanto para a nossa vida pessoal, e aqui eu quero fazer essa fala um pouco misturado, como um colega de trabalho falando para outros colegas, para a vida pessoal da gente, mas também para a nossa prática de docente, também aí para a gestão do colégio. Um primeiro efeito adverso é uma sociedade da ansiedade. Nós somos uma sociedade doente de excesso de futuro. Nós queremos antecipar o tempo todo as coisas. Nós nos acostumamos com o ritmo da antecipação. No domingo a gente já está sofrendo pela semana e aí a gente deixa de esperar pelo amanhã e passa a desesperar pelo amanhã. Então, uma sociedade ansiosa é uma sociedade que não aguenta o período da prova, chegar na semana de prova, chegar no momento da entrevista, chegar no período da próxima semana. Você passa as férias com a cabeça nas aulas, passa as aulas com a cabeça nas férias ou no recesso. A gente está sempre
pré-ocupado, né, como diria o Heidegger, ocupado antes da hora, né, com aquilo que a gente vai no futuro se ocupar, como se fosse possível antecipar o futuro. Essa sensação, esse adoecimento de antecipação do futuro é o que gera em nós uma espécie de sociedade da ansiedade, e a sociedade da ansiedade é um efeito adverso da aceleração social. Um segundo efeito adverso, nessa aceleração social e nessa postura ansiosa de lidar com as coisas, olha só sobre a ansiedade, gente. Em março do ano passado, já tinha gente discutindo sobre pós-pandemia. A gente estava começando a pandemia. E a gente discutindo como é que vai ser o novo normal, o que, que vai ser. Cara, a gente não sabe se vai sobreviver a isso. Mas já estávamos nós, no nosso, em especial no Brasil, né, no nosso pensamento meio mágico, como é que vai ser o novo normal, o que que isso, o que que aquilo, no início da pandemia. Quer dizer, existe na gente esse pensamento ansioso por antecipação. E um pensamento que gera um segundo efeito adverso, que é uma espécie de miopia social. Nós confundimos, como eu falei agora há pouco, agitação com atividade. Na educação, na minha avaliação, em grande medida, a gente confundiu pedagogia ativa com pedagogia agitada. E a escola ficou tão agitada como o restante da sociedade. E isso cria um problema, porque se a escola não faz o papel dela de ser distinta do ritmo da sociedade, ela deixa de cumprir o papel de educar. A escola, que é reflexo dos pais e reflexo da sociedade, não cumpre o papel de ampliar a socialização dos alunos. Esses dias atrás eu estava falando com os colegas maristas do Rio Grande do Sul, da província sul-amazônia, discutindo essa semana sobre o tema do homeschooling, essas coisas todas, e aí falando, olha, isso é uma resposta a uma ansiedade de antecipação de que a gente vai gerando, que a gente não conseguiu, então, mostrar com evidência que é preciso ter uma descontinuidade daquilo que o aluno vive na família para aquilo que ele vai viver na escola. Que isso é conflitivo, sim, mas é isso que se espera. Crescer é isso. Eu tenho que nascer para um mundo maior, e é assim que eu vou crescendo. A criança dá os primeiros passos dentro de casa, ela vai dar outros passos dentro da escola. E aí nós inventamos uma coisa chamada escola para ter adultos para cuidar desses novos passos também. Então, e aí existe conflito entre os passos atuais e os passos anteriores? Existe porque existe conflito em aprendizagem. Eu sempre aprendo com e contra o que eu já sei. Se não for com e contra o que eu já sei, eu não aprendo. Eu paro de aprender. O problema numa sociedade tão polarizada como a nossa é que a gente quer evitar ao máximo os conflitos. Mas se cada um aqui parar para pensar em alguma coisa que aprendeu de muito valor, vai reconhecer de que isso que aprendeu de muito valor foi conflitivo. Foi, do ponto de vista cognitivo e emocional, uma confusão. Não estou falando aqui de conflitivo do ponto de vista da violência, da polarização, do desrespeito. O que eu estou chamando de conflito é o que eu sei não dar conta de enfrentar aquilo que a vida me oferece. Eis uma oportunidade de aprender. Porque o que eu sei não dá conta. Agora eu posso manipular a vida e formatar a vida para aquilo que eu sei. Isso é o que o negacionismo faz, por exemplo. Né? Eu formato a vida. Eu quero a minha vida, sob a minha medida, sobre aquilo que eu quero. Então eu não quero que o aluno ou que meu filho aprenda coisas novas daquilo que eu ensinei, porque senão ele pode se abrir para um mundo maior. Nossa, que bom que ele vai se abrir. E ele precisa de gente para ajudar, adultos, para ajudar isso, família, escola, outras instituições, para que ele não cometa muitos erros, vai cometer alguns que também são esperados. O Edgar Morin está fazendo 100 anos esse ano, né? 100 anos. Essa semana passada eu assisti uma fala dele de 5 minutinhos, né? Na abertura de um evento. Cara, com 100 anos e uma lucidez excepcional, e ele tem uma reflexão que ele fala, olha, na vida, os acertos são erros que nós ainda não descobrimos. Olha que excepcional. Ele inverte essa questão. Para a gente, do ponto de vista pedagógico, é muito sério isso. Pensa na área das ciências. Aquilo que a gente hoje conhece como certo, nós vamos descobrir contradições nisso, vamos perceber outras coisas, e é assim que a ciência e que o conhecimento avança. Então, os acertos, na verdade, são erros que nós ainda não nos damos conta. Isso não é relativismo, falando que não tem certo e não tem errado, não é isso. Que tem a minha verdade, que cada um pode ter a sua. Não é isso. Mas é que eu, como Bachelard insistia, eu vou me aproximando do real e vou, então, sistematizando essa aproximação, e é isso que a gente chama de conhecimento. É a maneira que eu dou conta de entender
aquilo que da realidade eu consigo capturar. Mas essa miopia social, que é o segundo efeito adverso, então, é essa questão da confusão da agitação com uma atividade. Tem um urbanista francês chamado Paul Virilio, ele cunhou uma expressão que eu acho excepcional. Ele chama de paralisia frenética. Pensa, um trânsito engarrafado, é uma paralisia frenética. Pensa em Salvador, eu não conheço as ruas, mas deve ter uma rua de Salvador que sempre engarrafa, ou que costuma engarrafar, às 6 da tarde. Então, pensa lá, aquela avenida engarrafada. É um frenesi, mas paralisado, ninguém sai do lugar. Por vezes a vida da gente é essa paralisia frenética, que a gente coloca uma série de coisas dentro, e não sai do lugar, apesar da correria, apesar da agitação, porque confunde agitação com atividade. E quando eu junto essa ansiedade pela antecipação, primeiro efeito adverso, com a miopia social, a gente tem um quadro daquilo que o Bauman já cunhou antes de falecer, escreveu o último livro dele, falando de retropia. Eu passo a ter medo do futuro. E por isso que a gente vive uma onda tão conservadora como a de hoje. As pessoas têm medo do futuro. E aí eu idealizo o passado. É mais seguro voltar para trás, gente. É mais seguro engatar uma ré. No meu tempo as coisas eram mais calmas. No meu tempo as coisas eram mais seguras. E aí o Bauman cunhou esse conceito, né, de retropia. Se eu tenho a utopia que nos leva para frente, na insegurança daquilo que eu tenho para frente, eu crio uma idealização do passado, que é uma retropia. Um terceiro efeito adverso, me parece muito presente hoje, tanto na escola, mas também no nosso cotidiano, é uma espécie de presença ausente. Nós estamos presentes em uma série de lugares, mas não nos fazemos integralmente. E aqui pensar uma educação integral passa por esse desafio hoje. É pensar uma educação inteira. Mas para ser inteira, eu também tenho que estar inteiro. A dificuldade hoje não é se fazer presente nas coisas. A dificuldade hoje é de se fazer inteiro, aonde eu estou presente. Não é de se fazer presente. Trazer a família para uma reunião hoje é mais fácil do que trazer um tempo atrás, se for, por exemplo, aqui pelo Teams. Agora, garantir que ela esteja inteira aqui, e inteira significa, inclusive, não temê-la. Quantos de nós perdemos uma noite de sono quando a gente recebe um aviso da coordenação, da orientação, falando, ó, o pai ou a mãe do fulano quer falar com a gente amanhã. Você já fica pensando em problemas, o que aconteceu, o que eu fiz na sala, os meninos trocaram algum WhatsApp que eu não vi, ou coisa parecida. A gente começa a temer esses encontros, porque tem uma relação que está tão polarizada hoje, tão de a escola contra a família contra a escola, a sociedade contra isso, o plano A contra o plano B, que você já não quer mais promover o encontro integral, inteiro. E a gente vai se dispersando. O problema de se dispersar, gente, de tocar uma vida de um jeito disperso, é que a gente tem uma ausência ignorada. Eu não sei onde eu sou ausente, porque eu me faço aparentemente presente na minha família, na minha relação com os filhos, na sala de aula, no meu trabalho, na minha formação, nos meus estudos. Eu estou presente em tudo. Onde é que de fato eu estou ausente? Eu ignoro a minha ausência. E o que a minha correria esconde? Né? A minha orientadora do doutorado sempre me fazia essa pergunta, né? Ela me falava assim, de um jeito muito firme, duro, assim, carinhoso, mas muito duro. Ela falava assim, olha, eu não estou preocupado para onde você corre. Ela tem a formação em psicanálise, eu estou preocupado do que você corre, do que você esconde atrás da sua correria. Essa é uma pergunta que a gente podia se colocar no nosso calendário escolar. A gente termina o ano reclamando do nosso calendário escolar, que ele é insuportável de atividades e atividades e atividades encavaladas, e no outro ano a gente reproduz. Do que a gente corre? De que encontro e que interesa a gente corre? Por fim, um quarto efeito adverso me parece uma espécie de curto-circuito informacional. Se a falta de informação nos imobiliza, o excesso de informação também nos imobiliza. E hoje a gente está entrando em curto-circuito. São tantas informações de tantos lugares ao mesmo tempo que a gente cria o que um filósofo francês chamado Eric Sadan chamou de síndrome do tempo real. A gente quer estar conectado o tempo todo e acompanhar tudo em tempo real. Ele, num livro dele muito legal, fala ele traz a imagem do Sherlock Holmes, que vocês conhecem, e ele conta de um trecho de um livro que se transformou em filme, tem para a gente assistir. Eu não lembro agora o nome do livro e do filme, mas tem uma cena nesse filme do Sherlock Holmes que ele está num salão de festas com uma parceira
e ele tem que identificar um criminoso nesse salão de festas. E aí ele começa com a parceira dançando e rodopiando no salão, e com isso observando, porque ele observava tudo, observando o salão. E aí a parceira pergunta para ele, o que você vê? Aí ele responde, olha que resposta fabulosa. Ele fala assim, eu vejo absolutamente tudo. Essa é a minha calamidade. A gente acha que essa é uma atribuição muito legal, que torna ele excepcional, eficiente. Ele reclama como uma calamidade. É insuportável ver tudo. É insuportável ter que linkar tudo ao mesmo tempo. Imagina Sherlock Holmes em tempos de redes sociais. Então, como é que eu reaprendo a fazer filtro? O que é o essencial? O que eu posso deixar passar? O que não vai mudar se eu não souber todo dia atualizado a cada meia hora, a cada uma hora, a cada dia? E o que eventualmente eu preciso de ter atualizado? Olha as nossas planilhas de controle hoje, como elas crescem. As abas das planilhas crescem de um jeito excepcional, quer dizer, é aquilo que o Baudelaire chamou de rebelião das minúcias. Eu quero saber o indicador tal, eu quero saber o indicador tal do indicador tal, o indicador tal do indicador tal. O que no fundo você quer saber mesmo? Você já se perdeu. Você já se perdeu em tantos detalhes. Nesse sentido, a precisão, ela não existe. Não quero arrumar aqui uma encrenca com os colegas da matemática, mas no plano social, a precisão não existe. Ou seja, quanto mais números depois da vírgula, do ponto de vista social, maior a fantasia. Mas as nossas planilhas de controle, e eu controlo o meu tempo, eu controlo os meus passos, eu controlo isso que eu faço, eu controlo aquilo, tenho planilha disso, aplicativo daquilo, e na escola estão N indicadores a serem perseguidos e tudo mais. O que disso é real? E o que disso é uma espécie de síndrome do tempo real que a gente entrou e está entrando em curto-circuito, porque a gente não consegue conectar tudo isso e fazer tudo isso andar ao mesmo tempo. Eu quero, Braga, se eu tiver mais um tempinho, partilhar com vocês uma impressão que eu tenho sobre, não a cena dos próximos capítulos, eu não tenho essa capacidade de predizer o que deve acontecer nesse país nosso, mas eu queria partilhar com vocês 4 elementos que estarão presentes e vão acabar construindo o cenário dos próximos capítulos. E acho que a gente, na vida pessoal e na escola, precisa estar atento a eles. Então, se ainda for possível, avançar um pouco nisso, aí você que diz. Professor, claro, eu só vou dar uns primeiros feedbacks para o senhor do que tem acontecido aqui no chat. Chamou muita atenção quando o senhor falou sobre o primeiro ponto da sociedade da ansiedade, e algumas frases que o senhor trouxe. Isso é um excelente frasista a propósito, não sei se eu já falei isso, mas... a professora Daiane falou que concorda que a cadência do conhecimento não é industrial, e falando também sobre dialética, muitos elogios, né? Perfeito, a ideia do ser inteiro. O professor Irá, que é de língua portuguesa, dizendo que ama Sherlock Holmes também. Enfim, esses são os feedbacks de início, mas acredito que a gente mais na frente pode abrir um pouco mais a fala. Pode ser, professor? Aí o senhor continua nesse segundo bloco, e aí o senhor define qual o momento para poder abrir, tá bom? Tá bom. Então, assim, só pedindo um pouquinho mais de atenção para vocês, eu sei que no digital a gente vai se cansando também dessa dinâmica, mas, assim, são 4 pontos que me parecem que a gente precisa ficar atento, sabe? Eles, de alguma maneira, vão delimitar o cenário das cenas que nós vamos viver no próximo semestre e, eu tenho a impressão, nos próximos anos. Um primeiro ponto, ele está no plano da nossa experiência de consumo, em especial das categorias sociais, dos segmentos sociais que nós, por exemplo, trabalhamos nos nossos colégios. Nós temos vivido, gente, uma crescente ilusão, e esse é o termo, ilusão, de que uma vida sob medida é o melhor dos mundos. Então, por exemplo, qual é a sua relação hoje com filmes? A relação hoje com filmes é que você não precisa de esperar uma programação pré-determinada para você. Você faz uma programação sob medida. E com o algoritmo, o lugar onde você busca isso, por exemplo, Netflix, ele vai, inclusive, te oferecer outros filmes daquele estilo que você gostou mais e tudo mais, para ir moldando e criando a sua TV particular. A gente tem essa experiência do sob medida na diversão, por exemplo, no entretenimento. A gente tem essa experiência do sob medida nos jornais que a gente acompanha, nas notícias.
Quem aí acompanha Twitter sabe disso, que dependendo das pessoas que você acompanha, você tem um recorte sob medida do que acontece na vida. E se eu acompanho uma outra bolha do Twitter, eu tenho um outro recorte. A realidade é uma outra diferente. A gente não conversa uma bolha com outra bolha. A gente tem na religião isso também. Olha como é que hoje está ficando mais comum. Eu não tenho formação em ciência da religião, mas me chama a atenção como vai crescendo a ideia de uma espiritualidade sob medida. Então, cada vez assim, você tem religião? Não, não tenho religião, eu tenho uma espiritualidade. Aí tá mesmo, me fala um pouco da sua espiritualidade. Aí é um arranjo sob medida, como se, para buscar aqui uma imagem do Newton Bonder, que é um rabino, é como se o universo, é como se a vida fosse sob medida para mim. Então, é como se o meu desejo fosse uma ordem. E uma coisa que a gente tem que mostrar para os nossos alunos, para nós, para todo mundo, é que o seu desejo não é uma ordem. Que o universo não conspira ao seu favor. Como diz o Newton Bonder no livro chamado Sagrado, o universo não é uma prateleira que você vai lá requisitando as coisas, comprando as coisas com pensamento positivo, com reza, com meditação, ou sei lá com o quê. Então, assim, essa crescente ilusão de uma vida sob medida a gente tem experimentado no comércio. E é agradável ter um produto sob medida na hora que eu quero, via plataforma. E agora, o sob medida, que é uma tendência do consumo, ele ganhou força porque a ideia do sob medida, inicialmente, era muito cara e não tinha como ter escala. Por exemplo, um alfaiate que faz roupa sob medida produz pouca roupa, né? Uma costureira que produz vestidos sob medida produz pouco vestido. E por isso, inclusive, que o preço das coisas sob medida eram muito caros, porque então eles eram artesanais. Não dava para juntar escala com sob medida. Pois bem, hoje, com tecnologia, com Big Data, com inteligência artificial, eu consigo produzir em escala aquilo que é sob medida. Eu consigo, na verdade, não é feita para você, aqui precisaria de mais tempo para a gente conversar sobre isso, mas eu crio tipos de pessoas, classifico você no tipo, você é do tipo A, B, C ou D, e aí eu sei que você classificada daquele tipo, eu passo a te mandar produtos que são sob medida para aquele tipo, como se fosse uma espécie de avatar. Então eu tipifico, né, para quem aí é da sociologia, é algo próximo do que seria o tipo ideal weberiano. Eu crio tipos ideais, ou avatar, numa linguagem mais da comunicação, e aí eu crio produtos, eu sei o que o avatar A deseja, o que o avatar A lê, o que o avatar A deseja. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, como é que o Instagram customiza mensagens para vocês? Ele customiza fazendo a leitura do tempo que você gasta preso numa mensagem, numa notícia lá, se você curtiu ou não curtiu, se você comentou, se você foi no perfil de quem postou. Esses são os indicadores para o algoritmo priorizar outras mensagens para você. Então eu vou construindo mensagens sob medida para você. E esse movimento do sob medida ganhou escala com uma segunda tendência. Então, uma tendência é essa experiência da vida sob medida, que eu acho que ela vai trazer problemas seríssimos para a gente. Uma segunda possibilidade, que é muito rica, mas que também traz problemas, como quase tudo na vida, é a nossa experiência de plataformização que a gente vem vivendo. E a pandemia intensificou isso. A gente agora está fazendo uso de uma plataforma para conversar. Quantos de nós não usou plataforma para consumir? Olha a relação aí com os aplicativos de alimentação, por exemplo, ou de compras, todas através da plataforma. Ou seja, teve uma professora, Braga, não lembro quem você comentou, falando que a educação não vai no ritmo industrial. Nós vamos ter uma virada de chave, na minha avaliação, é um novo passo no modelo de produção. Plataformização é a próxima onda de produção que a gente vai viver. E ela vai dar o salto que a indústria deu. Nós vamos viver algo parecido nos próximos anos do que a gente viveu com a industrialização nessa nova fase de plataformização. Então, isso significa novas relações de trabalho, inclusive precarização das relações de trabalho, significa acelerar uma série de coisas, trazer uma série de coisas interessantes, mas também tem os seus efeitos, ou seja, a relação entre produto, serviço, circulação e consumo mudou. E, via de regra, até então, não sei se isso vai continuar, as plataformas elas vêm com um discurso de quebrar monopólio. Vamos pegar, por exemplo, a plataforma dos táxis.
vamos quebrar o monopólio dos táxis e tudo mais. E depois, no segundo momento, ela se estabelece como o monopólio. Depois você não faz nada sem ela. Então, ela primeiro se apresenta como uma possibilidade de liberdade, só que ela tem uma força de capilaridade tão grande que tudo passa por ela. Daqui a pouco, eu, por exemplo, consumo pela Amazon. E minha esposa esse dia estava me puxando a orelha, falando que eu estou sendo contraditório, porque é muito prático para mim consumir pela Amazon, em especial nesse período de pandemia, para busca de livros e dessas coisas e tal, coisas raras e tal, eu encontro muito fácil por lá, e com as críticas que eu faço, ela estava me puxando a orelha. Mas eu consumo tanta leitura para o Amazon, que daqui a pouco o Amazon vai conseguir, e não é brincadeira isso, começar a me mandar um produto antes de eu pedir, de tão tipificado que eu vou sendo dentro dessa estrutura. O cara sabe, aquilo que o livreiro antigo fazia, fala, ô fulano, saiu um livro que eu sei que você vai gostar. Por que aquele livreiro sabia que você vai gostar? Porque você compra livro há 10 anos lá. Ele já sabe o que você lê, o que não lê, o que você gosta, e como ele conhece os livros, aquele livreiro lá da livraria da esquina, ele falava, cara, esse livro o fulano vai gostar muito. Eu vou falar para ele, vou até separar um aqui, que a hora que ele passar na loja eu sei que ele vai comprar. Quase que eu embrulho o livro. Hoje a gente faz isso com algoritmo, só que numa velocidade, num volume que não tem livreiro que dá conta disso. Então, pensa os entregadores de aplicativo, que antes estavam pulverizados nas lojas, hoje o cara não consegue entregar se não for por uma grande plataforma. Então, ou ele se vincula, né, a uma plataforma, ou ele não trabalha, por exemplo. Então, de um lado, vão anotando aí, por favor, como me parecem essas tendências estruturantes, eu tenho uma experiência de vida sob medida. No Rio Grande do Sul saiu, semana passada, uma propaganda, não é de um condomínio, não, é de um bairro. Na verdade, é um condomínio que eles estão vendendo, mas é um condomínio tão grande que eles estão vendendo o condomínio como se fosse um bairro. Perto daquele rio famoso que tem lá em Porto Alegre, agora esqueci o nome dele, mas assim, com tudo que um bairro tem. Com tudo que um bairro, não estou falando de um condomínio. E a propaganda é, aqui você pode ter uma vida toda, completa, sem precisar de sair daqui. Olha que maravilha. É uma espécie de bolha que eu estou te oferecendo, protegida da violência, disso, daquilo. Daqui a pouco eu posso falar, aqui não chove, a gente vai botar um negócio em cima aqui, para não chover, só chover quando a gente achar que convém, etc, etc, etc. Então, a gente vai avançar nessa experiência da vida sob medida, e a gente tem na plataformização uma possibilidade de fazer isso, ou seja, a plataformização nos ajuda a ganhar escala, velocidade excepcional, com muita coisa interessante, mas também com seus preços a serem pagos, né? Então, de um lado eu tenho um consumo sob medida, e do outro eu tenho uma plataforma que agiliza esse consumo sob medida. Vem um terceiro fator muito presente, vocês vão ver que esses fatores não têm uma relação causal entre eles. Eu não estou falando aqui de uma teoria da conspiração, que alguém montou isso desse jeito para chegar onde nós chegamos. Mas esses fatores podem criar uma espécie de tempestade perfeita, entende? Eles não têm a mesma origem, não têm uma relação causal, mas eles se relacionam, eles se correlacionam. E sendo correlacionados, eles vão construir, me parece, a cena dos próximos capítulos aí, vão condicionar, pelo menos, essas cenas. E um terceiro fator, que é o que a gente vem vivendo no Brasil, já viveu na Europa, Estados Unidos ainda passa por isso, Europa em alguma medida também passa por isso, que é a crise de representatividade das autoridades, ou seja, a falta de autoridade das autoridades. É a crise de representatividade, né, do nosso modelo de democracia liberal. E então você imagina, se eu tenho uma tendência de vida sob medida e tenho crise de autoridade daquele que é responsável pelo coletivo, vou eu tocar minha vida, vou eu fazer minhas regras. Por isso, então, essas ideias todas que, não, eu não quero que eu sou contra a regulação, porque a regulação ofende a minha liberdade. Ou seja, é um esvaziamento do público, um esvaziamento da polis. A gente vem trocando uma decepção pela polis com a ilusão do individualismo. A ilusão do individualismo só é crescente porque mora nela uma decepção pela polis, uma decepção pela política de maneira geral. E não é uma decepção que não tem razão de ser.
tem razão de ser. Agora, ela é muito problemática, porque ela fortalece no plano político e social a ideia de uma vida sob medida. Cada um tem que cuidar da sua vida, cada um tem que buscar, você tem que empreender o seu próprio destino. Pensa que negócio mais maluco é esse, como se fosse possível que a pessoa fosse empreender a si mesma sozinha e não na relação com os outros. Então, esse me parece ser o terceiro fator. E o quarto fator, que é um fator que já existe há um bom tempo, mas vem num crescente excepcional e também é ajudado pelo que a gente vem produzindo na tecnologia, que é uma cultura da otimização de tudo. Eu quero ganhar tempo, eu quero ganhar espaço, eu quero ganhar isso, ganhar aquilo, quer dizer, eu quero fazer... Aquela história que é quase um mantra para algumas na área de gestão, por exemplo, que é fazer cada vez mais com menos em menos tempo, mais com menos em menos tempo, mais com menos em menos tempo. Qual é o problema disso? Adoece. As coisas têm limite. O planeta não suporta tanta coisa. A vida humana não suporta. A nossa vida não suporta. Então, aprender esse limite me parece que é fundamental. E a gente vem numa onda, que é uma onda de otimização de tudo. A gente não chama relação de relação. Você chama amizade de network. Vai lá para o LinkedIn fazer suas relações, construir seu network. Então a gente quer otimizar relações, afetos, trabalho, aprendizagem, férias. Qual é a sua lista de leitura das férias e o que você vai aprender? Falta te pedir um fichamento das suas férias, para o que você vai aprender no seu período de descanso. Porque você pode descansar até para voltar mais produtivo, mas, por favor, não deixe de aprender isso, aprender aquilo, acompanhar. Então, até o tempo livre, a gente construiu hoje um conjunto de questões para otimizar o tempo livre, para ganhar tempo no tempo livre. Isso me parece que é uma espécie de hiperracionalização. Ele está na origem do capitalismo moderno, Weber já chamava isso de racionalização lá, mas me parece que o que a gente está vivendo hoje é uma hiperracionalização. Então, essas quatro questões, a hiperracionalização cria, por exemplo, a necessidade de plataforma, porque plataforma é otimizar as coisas, fazer a entrega chegar mais rápido, fazer ela chegar mais barato, chegar em volume maior. A plataforma fortalece uma vida sob medida. Essa vida sob medida relativiza as instituições. Inclusive pode relativizar a própria escola. Se eu puder ter uma escola via plataforma customizada para o meu filho, por que eu vou ter o trabalho de levar meu filho para uma escola, para ele inclusive aprender coisas que eu de repente discordo delas, para ter a dor de cabeça de ter que conviver com outras pessoas? Então é melhor customizar também tudo. Ou seja, essa crise da instituição, ou das autoridades, não é só da autoridade política aqui que a gente, do vereador, do governador aí de vocês, do prefeito, do presidente da República. É uma crise da instituição, da escola, da igreja, do pai e da mãe, desses lugares, do lugar do professor, desse lugar da autoridade, daquele que é o mais velho, que foi delegado a ele, ou que ele chegou primeiro, e que ele representa tudo que já existia, para aquele que está chegando. Sempre existiu e sempre vai existir uma tensão entre aquele que já estava e aquele que está chegando. É natural. E aquele que está chegando vai querer mudar aquele que já estava, quer permanecer. É natural. Agora, existe uma relação de aprendizagem entre esses dois. A gente não constrói um novo sem o velho. A gente constrói um novo com e contra o velho, mas não sem o velho. Então, me parece, aqui é um ensaio que eu estou partilhando com vocês, é que esses quatro fatores são fatores que devem descrever o que a gente vai viver nos próximos meses e anos no nosso país. E aí, dessa maneira, então, nós vamos ter a continuidade do inusitado. Nós vamos continuar vivendo o inusitado. Se alguém pensa aí que o ano que vem vai ser mais tranquilo que esse ano, eu imagino que do ponto de vista da pandemia, se não tiver nenhuma surpresa, deve ser mais tranquilo, mas é um ano eleitoral no Brasil, tudo pode acontecer, outros fatores também estão colocados aí, então não tem um ano tranquilo pela frente, entende? Nós temos que... E aí como é que a gente fica diante disso tudo? Como é que a gente enfrenta tudo isso? E aí para ir fechando e abrir um pouco para a conversa com vocês, eu queria só partilhar o que me parece que a sabedoria popular nos aponta como possíveis saídas. São 3 estratégias, coisa bem rapidinha, Braga. O primeiro vem da cozinha, para variar. Mingau quente a gente toma pelas beiradas. Eu não sei se aí em Salvador vocês tomam muito mingau quente, pelo menos no período que esfria um pouquinho mais. Quem toma mingau quente sabe que nunca se toma mingau quente no meio do mingau. Você queima a língua. Você toma um mingau quente pelas beiradas. Numa época tão maluca como a gente está vivendo,
tão inusitada, é fundamental tomar os mingau quentes pela beirada. E chegando devagar e cercando o que tem que ser cercado, mas sem ser intempestivo, para não queimar a língua. Me parece que é uma postura de vida, para tratar as nossas relações, para conversar dentro de casa, para tratar as relações de gestão. Sabe, mingau quente a gente toma, não é que você vai deixar de tomar o mingau quente, não é isso. Mas tem um método de como tomar mingau quente, eu acho que ele nos ensina para tempos tão inusitados. Sobre essa questão do que a gente vive hoje, na loucura que a gente vive, da dificuldade do curto-circuito informacional, também vem da cozinha uma lição, que quando você não filtra bem o café, você acaba tomando borra de café, e é muito ruim tomar borra de café. A gente tem que reaprender a fazer filtro, gente. Não dá para acompanhar tudo, não dá para acompanhar tudo em todo o tempo. Você tem que selecionar o que é essencial, o que pode ficar para depois, o que tem que deixar para lá, o que outro vai cuidar. Então é preciso filtrar o café, senão a gente vai continuar tomando borra de café. E por fim, me parece que o Manuel de Barros tem uma poesia sobre o tempo, e aí ele fala dessa poesia, eu vou citar aqui para vocês um trechinho, que ele fala assim: o tempo só anda de ida, a gente nasce, amadurece e morre. Para não morrer, tem que amarrar o tempo no poste. Olha essa imagem, amarrar o tempo no poste. Aí ele termina: eis a ciência da poesia, amarrar o tempo no poste. É preciso construir uma estratégia para amarrar o tempo no poste. Não dá para sair de um dia e entrar no outro sem se perguntar por esse dia antes. Sabe aquilo que o velho diário fazia? O que o diário fazia, eu não sei quem de vocês teve diário na adolescência, o diário amarrava o tempo no poste. Era uma horinha que você parava o tempo para colocar lá o que estava te tornando apreensivo, o que você não entendia, sua raiva, seus sonhos. Ali você dava uma pausa na loucura. Você não ficava refém da loucura. Cada um tem que achar isso. Pode ser no ônibus, indo para a escola, tomando banho, se não tiver menino pequeno, né? Porque quem tem menino pequeno não tem sossego nem na hora do banho. Mas, assim, em algum momento, e a instituição também precisa de criar momentos de amarrar o tempo no poste. Se a instituição for tão frenética como a sociedade, ela colabora com a agitação. Ela não ajuda a discernir a agitação. Nesse sentido, ela não ajuda a gente a resolver o que a gente precisa resolver. O que eu quero dizer para vocês, em síntese, é que a vida não é leve, com todo respeito que eu tenho ao Lenine, né, naquela música dele, e a vida não vai ser leve, a vida é ambígua, gente. Tem leveza na vida, mas tem muito peso na vida. E assumir a ambiguidade da vida é uma questão madura. Como a gente se mostrou imaturo nessa pandemia, como povo brasileiro, sabe? Um pensamento mágico, aconteceu em outros países, mas não vai acontecer aqui. Não aconteceu, não vai acontecer comigo porque, sei lá por quê. Entende? Uma sensação assim de que, quer dizer, a gente vai descobrindo que a vida ela tem essa ambiguidade. Ou eu faço as coisas, ou elas não acontecem. Ou eu me esforço, e mesmo esforçando, talvez elas não aconteçam. Tá bom, mas eu me esforcei. Então, eu acho que aprender sobre a ambiguidade da vida é uma conversa madura. Se vocês quiserem aqui 10 motivos para ficar na docência, eu dou. Se vocês quiserem 10 motivos para deixar a docência, eu dou. Se vocês quiserem motivos para a gente se alegrar do povo brasileiro, a gente tem. Se vocês quiserem motivo para mudar do país hoje à noite, a gente tem. Essa é a ambiguidade. Entende? O Brasil não é uma coisa só, a vida humana não é uma coisa só. E me parece que a gente tem que botar o olho naquilo que é o essencial dessa vida humana. Eu quero terminar com um Twitter do Papa Francisco. Eu acompanho o Papa Francisco no Twitter. Ele tem 7 perfis lá, né, de 7 línguas, né? Eu acompanho em português e acompanho em latim para tirar onda. Eu não entendo nada, mas acompanho lá para ver o latim. Mas leio o que ele fala no português. E em fevereiro ele soltou um Twitter, dia 16, muito legal, que ele falava o seguinte, e aí eu termino a partilha com vocês. Ele falava assim: a pressa de querer tudo e imediatamente não vem de Deus. Se nos afadigarmos pelo imediatamente, esquecemos o que permanece para sempre. Aí ele termina com essa frase, olha só: seguimos as nuvens que passam e perdemos de vista o céu. Seguimos as nuvens que passam e perdemos de vista o céu. A escola precisa estar atenta ao céu e não às nuvens que passam, né? Me parece que esse é o desafio num período tão inusitado, tão agitado como esse. Obrigado, gente. Era isso que eu tinha para partilhar com vocês inicialmente e eu estou aqui à disposição para conversar um pouco.